A principal notícia do dia até agora, o Facebook informou que removeu uma rede com mais de 70 contas ligadas a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, de todos os filhos do presidente, de boa parte dos aliados. Foram 35 contas no Facebook, 38 do Instagram, que segundo a empresa, o Facebook é dono do Instagram também, manipularam a plataforma antes e durante a gestão Bolsonaro, incluindo criação de personagens fictícios, uma mentirada. E a CPMI das fake news está de olho nesse material retirado do ar, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga essa propagação de fake news, de mentiras no Brasil, vai solicitar ao Facebook todos os dados dessas 73 contas removidas da plataforma por disseminarem ódio. E pior do que isso, desinformação, inclusive sobre o coronavírus, né, Megali? O que é gravíssimo, né? Nós não estamos falando de política, estamos falando de saúde aí. Essas contas seriam ligadas à família do presidente da República, como disse você, e a CPMI agora quer as informações para aprofundar investigações que já vinham sendo realizadas. O primeiro que apresentou um requerimento agora cedo foi o senador Randolfo Rodrigues, pedindo inclusive que o Facebook preserve o conteúdo dessas mensagens e não apenas informações sobre como elas funcionavam, onde elas eram abertas, que contas eram usadas, como era o mecanismo, mas também o conteúdo. E o senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI, me disse também que vai receber o conteúdo e vai convocar os envolvidos, né? Vai decidir se convoca os envolvidos para prestarem esclarecimentos, ou seja, funcionários ligados a gabinete de Eduardo Bolsonaro, a gabinete de Flávio Bolsonaro, a gabinete também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como tudo no Brasil, né, Megali, a CPMI ela entrou um pouco em banho-maria porque o Congresso suspendeu as sessões presenciais em Brasília. Só tem votações virtuais. E chegou-se à conclusão que não dava para ficar convocando pessoas para falarem virtualmente para a CPMI, que o melhor era esperar quando voltasse a sessão presencial, o que pode acontecer em agosto. Me disse também o senador Ângelo Coronel que vão ser convocados, vão ser quebrados o sigilo bancário, telemático, fiscal de mais de 60 pessoas e empresas, num aprofundamento aí dessas investigações que já vinham ocorrendo. Portanto, foco bem grande nessa questão das plataformas que está sendo discutida. Tem projeto que já foi aprovado no Senado, projeto que agora foi para a Câmara para ser aprovado, deve ser aprovado até o fim de julho, para coibir fake news. Esse vírus, né, como diz o cientista político Antônio Lavaredo, que grava comigo ponto a ponto na Band News TV e faz comentários também na rádio, quer dizer, um vírus que é tão nefasto para a democracia como a corrupção, que é a disseminação de mentiras, né, Megali? Ô, Mônica, estou vendo na sua coluna aqui, mudando de assunto, que a Prefeitura de São Paulo tá com um problema nas mãos envolvendo a Covid-19. Falta de UTIs? Não, sobra. Muitos leitos vazios, quase 600. Que história é essa, Mônica? É uma história, quer dizer, o que acontece? Quando você tem muitos protocolos de muita segurança para você voltar a reabrir a economia, como está fazendo a capital, que é a maior do país, né? Milhares de brasileiros morando aqui. O que acontece? Um dos protocolos é que você tenha uma ocupação de leitos de UTI razoável, ou seja, ali por seus 60%, né? Então, o que acontece hoje em São Paulo? Para poder reabrir a economia, para chegar na tal da fase amarela, você tem que ter um índice máximo de ocupação de 60, 60 e poucos por cento. Portanto, fica 40 leitos sem uso, né? Então, são 580 leitos e existe agora esse impasse, quer dizer, você tem 580 leitos para a Covid, só para a Covid. E você tem esse impasse porque você tem outros pacientes que podem precisar dessa UTI. Quer dizer, você está chamando, a Prefeitura começou a chamar já pacientes que tinham suspendido cirurgias, que tinham suspendido exames, para voltarem à rotina,
né? E aí vai precisar de UTI. O que você faz? Deixa os leitos lá vazios, esperando para ver se sobe o número de pacientes de Covid, ou você usa esses leitos? É uma decisão difícil, né? Porque também se você tirar todos esses leitos do cálculo, Megali, o seu índice de 60% vai subir de ocupação. Você entendeu a lógica? Então não é algo tão simples de se manejar, né? Porque você tem que manter um esquema de segurança por causa de haver um repique da epidemia. Então, é muito complexo lidar com uma epidemia, com uma pandemia, muito complexo. E um dos dados, realmente, você chamou a atenção, curiosos aí, no mínimo, é essa. E a outra questão é que os pacientes de outras enfermidades, isso me disse o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, estão com medo de retornar à rotina médica, né? Estão com medo de retornar aos hospitais para tratamento, etc. Muitos problemas aí que a gente vai tendo, né? Que as autoridades vão tendo com os quais as autoridades vão tendo que lidar, né, Megali? Leitos vazios podem vir a ser ocupados amanhã, mas como é que você mantém um leito vazio que pode ser usado para outra pessoa com outra enfermidade grave? É um equilíbrio, não é fácil. Não é fácil. Agora, eu posso mudar um terceiro assunto para as pessoas prestarem atenção bem rapidinho, porque agora cedo estava falando lá em Brasília, vai ser aprovado aí a medida provisória que cria, incentiva crédito para pequenas e médias empresas, e eu acho que isso interessa milhões de ouvintes, milhares de ouvintes, vai ser aprovado a possibilidade de microempreendedores individuais, pequenas empresas obterem empréstimo por meio das maquininhas de cartão. Fica a dica, Megali. Maquininha daquelas de cobrança? Exatamente, obter microcrédito. A gente está falando aí, se não me engano, de algo como 50 mil reais, coisa pequena para você conseguir movimentar o seu caixa, né? Antecipe esse crédito, depois você vai pagar com o seu próprio movimento. Os detalhes meio temerário que eu dei aqui, eu não estou a par de como vai ser cada detalhe, mas o mais provável, não foi aprovado ainda, é que sejam aprovados que os empréstimos poderão ser até de 50 mil reais, com taxa de juros de 6% ao ano, começar a pagar a parcela só daqui a 6 meses. Ou seja, um dinheiro para você fazer o caixa imediato, para você não quebrar num primeiro momento, ou segundo momento já que nós estamos, né? Então, mas vamos esperar aprovar para ter os detalhes, mas é bom ficar de olho. Ô, Mônica, detalhe um pouquinho mais essa história pra gente. Tem tanto microempresário que está nos ouvindo agora, que está sangrando, desesperado. Qualquer microempresário, a ser aprovado esse projeto hoje, poderá pedir esse empréstimo via maquininha, é isso? É exatamente isso. Existe uma MP do crédito, né, que o governo baixou, e que estava cheio de problemas, porque é um aporte de 10 bilhões da União para financiar, enfim, para financiar esse microcrédito, e as pessoas não estão conseguindo pegar os créditos, né? Então, existe essa possibilidade. Vamos esperar aprovar, falar bem para o ouvinte, esperar ainda aprovar, mas está pautada para ser votado hoje, essa medida provisória, com uma série de alterações. E uma delas é a inclusão nesse texto da possibilidade de microempreendedores individuais, pequenas empresas, obterem os empréstimos por meio das maquininhas de cartão. É isso. Aí como isso vai funcionar, quer dizer, as próprias empresas vão ter que regular isso, né? Como é que se diz? Organizar isso, né? Mas seria um sistema baseado nos recebíveis das maquininhas, ou seja, nas vendas futuras realizadas por esses dispositivos vão ser as garantias, né? Então eu, Mônica, tenho uma pequena empresa, vou lá, não vamos falar das marcas aqui, mas a maquininha me empresta 50 mil, daqui a 6 meses eu tomo um fôlego, eu me recupero, Natal, vendas, e aí eu vou pagando aos poucos. Para essa empresa da maquininha. Para essa empresa da maquininha que me antecipou, com os juros de 6% ao ano. Agora, isso o governo vai fazer um aporte para as empresas poderem fazer esse empréstimo, um aporte de 10 bilhões, é o que está previsto no projeto, na proposta. Vamos esperar aprovar, pode virar 15, pode virar 5. Bilhões, né, Mônica? 10 bilhões com B? Bilhões repassados pelo BNDES, que seria o responsável por coordenar esse programa. Tá portanto, assim, esperar aprovar. Vamos deixar bem claro para o ouvinte que enquanto o que a gente está falando aqui são propostas e ideias. Hoje está pautado o projeto. Se aprovar, vai ser uma grande novidade, porque há uma grande dificuldade aí para os pequenos sobreviverem nessa mega
confusão e tragédia que a gente está vivendo, né? Parece ser um projeto muitíssimo bem-vindo. Pois é. Aguardemos, ficaremos de olho. Mônica, hoje foi produtivo, hein? Um beijão pra você, até amanhã. Um beijo.